Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O seminário Tendências do Agronegócio debateu em maio a irrigação e sustentabilidade com os produtores, discutindo estratégias de fortalecimento do setor. Hoje nós continuamos ouvindo a palestra do secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Cristalina, especialista em gestão ambiental, Bruno Vicente Marques, que apresentou no seminário o case de sucesso da Fazenda Maringá, na cidade vizinha. Bruno frisou várias vezes em sua palestra que a questão ambiental no campo é muito mais que obedecer leis ambientais. A questão ambiental vai muito mais além do que essa briga eterna entre produtores rurais e ONG. Vocês vão ver que em momento algum eu vou falar sobre APP, eu vou falar sobre reserva legal, vou falar sobre qualquer coisa desse sentido. Eu quero que os senhores entendam que nós temos, dentre todas as soluções, dentre muitas soluções que o mundo vem estudando, e o Ivo mostrou aqui pra gente, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU vem capitaneando, e a agricultura está presente diretamente em pelo menos 5 ou 6 deles, e esse case que eu vou apresentar para vocês da Fazenda Maringá é só mais um dos modelos que a gente pode ter para desenvolver a agricultura de uma maneira sustentável, e que os senhores vão entender que com pouco ou quase nada a gente consegue trabalhar de uma forma efetiva e conseguir construir ambientes produtivos, estabilizar nossa produção, aumentar nossa renda e inclusive aumentar nossa produtividade. Então o que a gente vem aqui com esse tema, que é o manejo conservacionista e a gestão ambiental? Então a gente precisa entender de forma sistêmica que a agricultura, principalmente a agricultura irrigada e suas condições ambientais e dinamismo. Por quê? Como eu disse antes, a gente tem um sistema que foi substituído, um ecossistema, por um agroecossistema, e, consequentemente, a gente ainda colocou um regador gigante em cima que coloca uma água num momento onde não deveria, e a gente tem N problemas que os senhores já sabem. No início da década de 90, a gente teve, quando a soja estava entrando aqui no Cerrado, tinha a soja como cultura de preguiçoso. O cidadão plantava soja e, em outubro, mais ou menos aí no finalzinho de novembro, ele pegava a família, ia para a praia, passava o Natal, o Ano Novo, curava aquela ressaca, voltava, colhia e estava tudo certo. Depois começou a surgir alguns problemas, surgiu o cancro da haste, logo depois veio o mofo branco, depois veio a ferrugem asiática, aí depois veio outras doenças, e a soja deixou de ser uma cultura onde te dava esse conforto que você podia sair e curtir suas férias com a sua família, justamente porque as questões ambientais e essa pressão que nós, como atividade antrópica, fizemos no meio, trouxe pra gente. Então criou todo um ambiente propício para que pragas e doenças fossem proliferadas da maneira como os senhores já sabem. Então, a gente precisa usar todo o potencial tecnológico que está disponível e transformar eles em resultados efetivos. Ou seja, pegar todo esse aparato tecnológico que a gente tem, uma máquina, John Deere, Case, semente da Monsanto, da Pioneer, e uma série de outras coisas, a questão das taxas variáveis e tudo isso aí, e realmente colocar isso, inserir a variável ambiental nesse sistema. A gente precisa ter procedimento operacional, a gente precisa entender o solo, a gente precisa entender o clima, precisa entender todas essas variáveis para utilizar todo esse potencial tecnológico que está disponível para que efetivamente, quando a gente for plantar 90 sacos de soja, a gente consiga chegar próximo desse resultado, porque a gente sabe que nem sempre a gente consegue alcançar esses patamares. Quando pensamos em cultivo, é comum lembrarmos da utilização de irrigadores em áreas rurais, mas além da tecnologia que o equipamento pode oferecer, existe o mito de que o método de irrigação é sinônimo de desperdício de água. É mito, sim. As irrigações aliadas à tecnologia moderna e processos de conservação de água tendem a não causar danos à produção agrícola e ainda proporciona redução de custos. O principal produto coligado contra o racionamento são aqueles constituídos de um evaporímetro e um pluviômetro. Estes aparelhos são capazes de determinar com precisão a necessidade de irrigação e a quantidade de água ideal a cada lavoura. Sua inovação consiste na fácil utilização, uma vez que não requer operações matemáticas como outros dispositivos com a mesma função. Segundo estudos feitos por Luiz Henrique Bassois, pesquisador da Embrapa Cerrados,
Cada vez mais agricultores investem na melhoria da irrigação no plantio, além de acabar com os possíveis desperdícios relacionados a esse procedimento. Ainda para Luiz Henrique, a economia de água na irrigação pode chegar a 30%, dependendo do sistema de produção usado, que por sua vez depende do solo, clima, técnicas de cultivo e de espécie cultivada. Bruno Marques afirmou que a agricultura é a única forma de trabalhar com impactos ambientais positivos. Então, uma das coisas que a gente precisa entender quando a gente fala de gestão agroambiental é garantir essa coleta constante de informações. Sem informação, sem dados, a gente não faz gestão. E gestão, para a gente ter uma base conceitual aqui, para a gente, é um conjunto de atividades para desenvolver alguma coisa. Então, gestão ambiental é um conjunto de atividades para a gente desenvolver a questão ambiental com a propriedade. Ela passa por 3 níveis. Nível administrativo, toda aquela questão que envolve burocracia, compra, venda, contas a pagar, folha de pagamento, enfim, todas essas questões que estão relacionadas com a parte documental. A gerência está ligada exclusivamente com a liderança, com a otimização de recursos. Como se fosse o maestro da orquestra, ele vai pegar recurso humano, recurso tecnológico, recurso financeiro, vai colocar tudo numa coisa só e vai fazer tocar. E a gestão operacional está ligada com as grandes funções da propriedade. Ou seja, a operação, a função de plantar, a função de colher, a função de preparar o solo. Enfim, são ferramentas para ajudar na tomada de decisão dos senhores e das senhoras no negócio de vocês. E alavancar, essencialmente, o potencial que a agricultura possui em preservar recursos naturais, recuperar o ambiente e promover a qualidade a todas as formas de vida. De todos os sistemas de produção que a gente tem, a agricultura é o único que é capaz de trabalhar com impactos ambientais positivos. É o único, justamente por ela ter toda essa questão que nós já falamos, dessa interferência ambiental, a gente consegue reverter e pelo menos equalizar de forma que, se a gente abriu as terras para cultivar, nós podemos pelo menos tentar voltar às condições que eram de infiltração, as condições que eram de matéria orgânica disponível no solo, as condições que eram de sequestro de carbono, com rotação, com uma série de técnicas que ninguém está inventando a roda, mas a gente conseguir trazer, como o Dr. Décio falou, fazer o arroz e feijão, mas fazer um arroz e feijão com um tempero bem gostoso, a gente consegue trabalhar de forma palatável. E quando a gente fala sobre manejo conservacionista, aqui eu elenco algumas ferramentas que eu acredito que são importantes, dentre muitas outras. Planejamento estratégico, ou seja, a gente precisa conhecer o plano, a ideia principal que nós temos para desenvolver a nossa atividade, que é o agronegócio. Coleta de informação constantes, como eu disse, sem informação e sem dados a gente não faz gestão. Rotação de cultura é uma variável que precisa ser inserida, né? A gente não pode trabalhar, como o Ufo colocou para a gente ontem no jantar, né? Trabalhar arroz em cima de arroz, em cima de arroz, em cima de arroz, assim como a soja, depois feijão, depois a soja de novo. Enfim, a gente precisa ter um momento onde as atividades biológicas diversificadas naquele solo, ela vai ser reciclada. Então, a rotação de cultura precisa ser bem trabalhada, e não aquela rotação de cultura que hoje nós estamos fazendo. É muito importante, a gente passa nesse caminho entre Cristalina e Unai, nesse momento que nós estamos, a gente não vê uma lavoura com solo descoberto, porque a gente está trabalhando, que se não é o milho safrinha no irrigado, a gente está com esse pousio com as plantas de cobertura, mas precisa introduzir, fazer, experimentar, ser ousado e colocar 5, 6, 7 plantas ali para a gente conseguir trabalhar efetivamente uma construção de um perfil de solo, de uma renovação da microfauna que a gente tem ali naquele ambiente. Trabalhar efetivamente a cobertura de solo exposto numa temperatura como essa que está hoje, imagina, você esteriliza o solo exposto, o deserto, por exemplo, num deserto a gente não tem vida, solo exposto a alta temperatura, quem que sobrevive a isso aí? Nós temos aqui nossos invernos são secos e quentes durante o dia, né? E à noite esfria bastante, então se a gente não tiver uma camada de proteção em cima desse solo, a gente perde capacidade produtiva, né? Uso racional dos recursos hídricos, isso eu sei que os senhores tentam e acertam muitas vezes, afinal de contas, cada vez que a gente liga um pivô central, a gente sabe o quanto custa 1 milímetro, 1 metro cúbico dentro de uma lavoura. Mas ainda assim a gente precisa entender melhor como essa água chega na planta, como essa água chega no solo. Toda vez que nós temos escorrimento superficial, é porque a gente falhou no nosso sistema de irrigação. A água tem que ir para metabolizar a planta. O que não metabolizar na planta tem que infiltrar. E a partir do momento que saturar esse solo, a água escorre. Se a água escorre, ela escorre limpa, para que ela chegue no curso d'água de uma forma muito melhor do que a gente recebeu ela. Uso adequado das tecnologias disponíveis, a gente já falou, a gente precisa ter o entendimento
entendimento pleno do que é uma máquina de alta tecnologia de mais de 1 milhão na nossa mão, conseguir usar ela de uma forma plena e sustentável. Capacitar e treinar a equipe constantemente. A gente passa de uma equipe de 50 e de 60 sacos para conseguir uma equipe de 80, 90, 100 sacos. Nós tivemos aqui o nosso amigo aqui, o Naí, 115 sacos de soja por hectare. Por que ele consegue isso? Porque provavelmente ele tem uma equipe de 115 sacos de soja por hectare. Investiu em treinamento, investiu em capacitação, investiu em diálogo. Então nós sabemos que todo mundo quer produzir, mas a gente precisa investir recursos em diversas coisas. Vejam que eu estou falando sobre diversas coisas que na cabeça de vocês não tem nada a ver com questão ambiental, mas isso tudo tem uma sinergia muito forte com o uso racional de todos os recursos. Cada vez que a gente reduz o custo da nossa operação, a gente usa menos recurso natural. Cumprimento efetivo das legislações vigentes, não adianta. A gente tem uma legislação e ela precisa ser cumprida. Aqui em Minas Gerais, então, nem se fala, é muito mais rigorosa. Nós temos legislações para água, nós temos legislações para solo, nós temos legislação para floresta, elas precisam ser cumpridas. Preservação das áreas naturais, que está ligada efetivamente com a questão das legislações vigentes e o conhecimento efetivo do mercado. Quando a gente fala preservação de áreas naturais é porque ela está ligada exclusivamente com o potencial produtivo de vocês. Áreas que estão próximas de reservas naturais produzem de 20% a 30% a mais. Tá? Não é uma ideia maluca de alguém do Ministério do Meio Ambiente que falou que vocês deveriam ter áreas de preservação permanente. Elas servem como escudo, como proteção da atividade de vocês que vocês exercem lá em cima nas cabeceiras, e elas vão parar além de ter uma troca biogênica e inserir inimigos naturais e uma série de outras coisas que a gente vem trabalhando por aí. Essas ferramentas, dentre outras, é o que a gente pode chamar de ferramentas para gestão agroambiental. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?